Pessoal, vamos chegando, a casa é nossa, estamos na Semana Mundial do Investidor. Isso, quero que vocês chamem as mulheres da família, as mulheres da casa, para que a gente possa conversar hoje sobre consciência financeira, tá bom? Eu espero que vocês tenham tido um excelente dia. Quem opera day trade aí, me conta, gente, como foi o dia de vocês, o dia operacional? Digam aí. Me respondam aí no chat. Vocês estão vendo o vídeo certinho aí? Foi gain? Ô, coisa boa! O Levi já respondeu aqui, tivemos gain no dia de hoje. Eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês estão tendo resultados positivos aí. Inclusive no canal Mulher na Bolsa, durante toda essa semana eu estou com vocês distribuindo aulas gratuitas e quero fazer um convite aí para que vocês assistam, tá bom? Assistam lá no canal Mulher na Bolsa no YouTube todas as aulas que eu estou disponibilizando para vocês sobre consciência financeira, sobre dinheiro, sobre day trade. Falei muito sobre análise técnica durante essa semana e aí eu quero que vocês me contem depois o que vocês acharam, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o tema desse nosso encontro, né? Vamos conversar sobre consciência financeira. Bom, mas antes da gente entrar propriamente no tema, eu quero contar para vocês aí um pouquinho só, bem resumido da minha história. Estou vendo aqui que temos uma companheira, Daiane, temos a Sabrine também. Eu quero desejar uma boa noite para vocês, meninas que estão aqui no chat. Eu fico muito feliz quando eu vejo meninas, mulheres, né, aqui com a gente, porque significa que estamos ganhando força não só na bolsa, mas também no mundo, né, dos investimentos, mercado financeiro, da consciência financeira, do dinheiro bem gasto, né? Então eu fico muito feliz quando eu vejo aqui. Bom, por que eu trouxe esse tema? Esse tema, consciência financeira, e principalmente nessa semana Semana Mundial do Investidor, que é uma campanha global da IOSCO, que é a Organização Internacional das Comissões de Valores. Então, significa que durante toda essa semana, no mundo inteiro, as comissões de valores estão empenhadas em levar mais educação financeira, consiste em palestras online sobre o tema, e isso, né, vai agregar valor tanto para a gente que educa financeiramente, seja na internet, seja em cursos presenciais, como principalmente para vocês, né, que estão aqui para aprender um pouquinho mais, para trocar ideia, para discutir sobre esses temas referentes às finanças, né? E consciência financeira é uma das missões do blog Mulher na Bolsa, e eu vou contar para vocês um pouquinho porque eu criei o blog Mulher na Bolsa, né? Foi lá em 2018, novembro de 2018, foi quando eu comecei a fazer ali, eu já tinha feito a primeira transição de carreira, né, como formação ali original, eu sou advogada, e eu trabalhava no Ministério Público, eu era servidora pública, e aí a renda variável me fisgou de uma forma com que eu fiquei completamente apaixonada pelo mercado, e além disso eu também era professora universitária. E aí eu comecei a fazer minha transição de carreira, só que quando eu cheguei lá em novembro, no final do ano, assim, eu já tinha praticamente um ano inteiro me dedicando as minhas manhãs ao mercado, vendo pregão ao vivo, fazendo as minhas operações, day trade, montando ali as minhas carteiras de investimentos a longo prazo, também na renda variável, porque antes eu era puramente renda fixa. E eu falei, mais mulheres precisam conhecer isso, gente, eu preciso levar isso adiante. Então, eu criei o blog. No início foi só mesmo para escrever, que eu sou apaixonada por escrever. E aí no início do blog eram só textos escritos. E aí eu falei,
poxa, por que não transformá-los em vídeos, né? Foi quando eu comecei a alimentar também, no outro ano, que foi em 2019, eu comecei a alimentar o canal Mulher na Bolsa no YouTube e também o Instagram. Então a gente faz essa misturinha aí para levar conhecimento. Hoje nós estamos também no Spotify, que significa que você pode, por exemplo, colocar ali o seu fone de ouvido, colocar um podcast para ouvir e aprender um pouquinho mais, mesmo se você estiver fazendo outra coisa. Porque eu não sei vocês aí do chat, mas eu adoro fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, multitarefas, né? Eu tô fazendo aqui uma coisa no computador, ouvindo outra, aprendendo um novo idioma, alguma coisa assim. E eu espero que vocês também curtam isso. Levar consciência financeira é a missão do blog Mulher na Bolsa. Por quê? Eu senti a necessidade, porque durante a minha carreira jurídica, eu trabalhei com muitas mulheres e eu acompanhei muitas mulheres em situação, por exemplo, de violência doméstica, que é muito triste. Porém, a maioria delas, né, e eu posso falar com toda certeza, a maioria delas voltavam para aquela situação de agressão, voltavam a conviver com seus companheiros, entre aspas, né? Justamente por uma questão financeira, ou seja, elas não detinham o poder, né, de gerir as suas finanças, elas não cuidavam das finanças, elas às vezes até trabalhavam, ganhavam seus salários, porém elas deixavam a cargo do marido, do companheiro, enfim, para fazer a gestão desse dinheiro. Então eu acredito que eu acredito piamente nisso, né? Quando uma mulher ela se propõe a tomar a frente e fazer a gestão do seu patrimônio, fazer a gestão do seu dinheiro, ela tem muito mais poder de liberdade de escolha. Então, liberdade de escolha até num relacionamento. Então, quando a mulher ela toma consciência financeira, e já vou contar aqui o conceito de consciência financeira para vocês, quando ela toma essa consciência, significa que ela pode também ser livre para ficar num relacionamento ou para sair de um relacionamento, para ter, por exemplo, a guarda dos seus filhos, para investir em educação dela mesma. Quantos depoimentos eu já ouvi e já recebi de mulheres que eram completamente anuladas ali pelos seus maridos, enfim, justamente pelo fato de que eles não queriam que elas estudassem, né? É uma coisa tão... Hoje em dia, nós estamos em 2020 e quando a gente pensa que uma mulher, ela é anulada a esse ponto, né, de, por exemplo, não poder nem estudar, nem se preparar, nem fazer ali uma graduação ou um curso técnico, algo do tipo, a gente até assusta. Então, eu preciso que cada vez mais a gente converse sobre finanças, a gente converse sobre dinheiro. E eu sei que a maioria de quem tá aqui ouvindo a gente é de homem, né? Eu sei, os meninos estão sempre aqui com a gente. E aí eu faço esse convite sempre, né? Eu preciso que vocês sentem com as mulheres que vocês convivem, que eu sei que vocês convivem, e conversem abertamente sobre isso, sobre dinheiro, sobre finanças. Incentivem para que elas estudem mais sobre isso. Como eu falei para vocês, a gente tem aí muito conteúdo gratuito para que elas aprendam mais, para que vocês aprendam mais. Então a ideia central, tanto dessa Semana Mundial do Investidor quanto do blog Mulher na Bolsa, é justamente levar adiante a consciência financeira, é propagar a consciência financeira. E como que a gente faz isso? Trocando ideia, batendo papo. Eu não sei dizer para vocês quantas mensagens eu respondo, tanto lá pelo Instagram, no direct, quanto por e-mail, né, que me mandam através do blog, sobre isso, todos os dias. E mulheres das mais variadas idades, né, homens também encaminham muitas perguntas, e eu fico muito feliz quando eu posso contribuir um pouquinho, né, com isso, contribuir um pouquinho com a tomada de consciência financeira. E o que é exatamente a consciência financeira? Pessoal, é todo o conhecimento que nós temos sobre o que a gente tem, o que a gente ganha, o que nós gastamos,
né? Sobre a nossa reserva financeira e sobre os nossos investimentos. Então você pega ali fatias do bolo. O bolo todo é a consciência financeira. É você saber exatamente quanto de dinheiro vai entrar, quanto você pode gastar, né? Ali as suas contas estão previamente planilhadas, né? Você já organizou as suas finanças pessoais para saber exatamente quanto você ganha, quanto você gasta e quanto você está guardando, principalmente para o seu futuro. E aqui, quando eu falo de futuro, às vezes até alguém pode perguntar assim, nossa, mas né, o futuro é tão incerto, eu nem sei se eu vou estar viva até lá. Quantas vezes eu ouvi essa pergunta? Mas a gente se prepara para estar vivo, né? A gente não se prepara para morrer. E se, né? É uma coisa muito certa nessa vida. Se existe uma coisa que é certa nessa vida, é que nós não vamos aqui ficar para museu, né? Nós vamos morrer. E o que acontece? A gente tem que se preparar, principalmente quando a nossa expectativa de vida ela vem aumentando. Da mulher então nem se fala, porque a mulher ela tem esse cuidado maior, tanto com a sua saúde, mas também com as suas finanças, né? Ela se prepara, ela é um pouco mais cautelosa do que os meninos nesse sentido. Me digam aí, meninos, se eu tô falando aqui bobeira ou não. Eu acho que não, né? Tanto a minha experiência quanto das minhas alunas, das minhas amigas, eu percebo esse movimento, né? A mulher se preocupar um pouco mais. Então, a gente tem que, necessariamente, gastar, todos os meses, a gente tem aquele custo fixo mensal. Ele tem que ser um tanto quanto abaixo da nossa renda, do quanto a gente ganha, justamente para que as nossas contas, elas fiquem líquidas. Ou seja, o dinheiro entra, eu consigo quitar as minhas contas e eu consigo também fazer a minha reserva financeira e os meus investimentos, né? Geralmente eu coloco nesses três potinhos, assim, a reserva financeira, investimentos e os gastos fixos mensais. O ideal é que para a nossa reserva financeira a gente tenha no mínimo 6 vezes o valor do nosso gasto mensal. E não é o que a gente ganha, é o que a gente gasta. Quais são os nossos custos fixos, como por exemplo, internet, a água, a luz, o condomínio, a prestação da casa ou o aluguel, enfim, todos os seus gastos eles têm que ser planilhados. Poxa, Carol, estou em situação de endividamento. Tenho consciência financeira? Se você tiver em situação de endividamento, e aí foi causado por N motivos, você não tem necessariamente a consciência financeira, mas você está adquirindo. Só o fato de você estar aqui assistindo esse vídeo, vendo essa palestra, você já está buscando algo melhor para a sua vida. Então, a consciência financeira, quando você está em situação de dívidas, ela vem no mesmo sentido onde você vai começar a organizar as suas dívidas, planilhar o que você está devendo e como você vai fazer para saldar essas dívidas. Isso é o mais importante. Poxa, Carol, o que eu ganho hoje, necessariamente, eu não posso pegar esse dinheiro e quitar essas dívidas, porque saiu do meu controle, ou dívidas do cartão que tem juros abusivos, né? Quando a gente atrasa, por exemplo, as faturas, vai virando uma bola de neve. O que fazer? Eu tenho inclusive um vídeo lá no meu canal que fala sobre isso, né? Como você vai fazer para controlar os seus gastos. E o primeiro passo é você principalmente descobrir uma nova fonte de renda. E não é possível que você não saiba fazer algo que você possa vender, por exemplo, né? Se você não sabe fazer algo, por exemplo, manual, você sabe de algo que o seu amigo não sabe, você pode vender conhecimento, você pode ajudá-lo, você pode dar consultoria na sua área, enfim, você pode se reinventar. Por quê? Porque isso vai te ajudar a acelerar o processo de quitação das dívidas. Depois que você já organizou, já sabe exatamente quanto você deve, você pode começar a ligar, né, nos seus credores, para que você consiga negociar. E hoje em dia, por conta dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo, os credores facilitaram e muito a quitação das dívidas, né? Você consegue aí, com um valor até baixo, fazer a quitação total do seu débito. Então,
eu preciso que vocês façam esse compromisso aí, né, gente, de organizar, de planilhar. Tem, inclusive, uma situação muito engraçada, né? Eu tive uma aluna mês passado que ela me confidenciou que antes dela começar o curso, ela não tinha coragem de colocar os gastos dela no papel. E aí eu questionei o motivo e ela falou justamente isso. Ela tinha medo de saber que ela gastava tanto e não guardava dinheiro, que ela só gastava, ela não colocava no papel. Aí eu falei, gente, mas não tá certo. E quando ela colocou, o susto dela foi enorme. Por quê? Porque ela gastava muito com coisas que ela não precisava e isso estava impedindo que ela guardasse dinheiro, por exemplo, para a reserva financeira e principalmente para fazer os investimentos que ela tanto queria. Ela amava o tema, ela queria muito, ela já estava aprendendo sobre o tema, porém ela não conseguia esse dinheiro mensal. Apesar de trabalhar, ter uma renda, ela não conseguia guardar, porque ela gastava com coisas que ela nem sabia. Quando eu sugeri, né, e falei do poder do caderninho, que é quando a gente começa a anotar as nossas coisas, quando a gente começa a anotar, gente, vocês não têm noção da força que isso tem, né? Um psicológico da gente muda, porque você sabe exatamente para onde está indo o seu dinheiro. E aí, se ele estiver indo para um lugar que não seja tão adequado com os seus objetivos de futuro, você precisa mudar, né? Mudar. Como assim? Quando você tiver a sua renda, por exemplo, digamos que você tenha salário, e esse salário entre na sua conta todo dia 10, né? Você já tem que ter um compromisso ali com você, e isso faz parte da consciência financeira, de que você já tem que deixar ali pré-programado um débito ou um aprovisionamento ali, né, na sua conta, para que você faça uma transferência, por exemplo, para a corretora de valores, para que você guarde ali aquela parte antes de começar a gastar e deixar aquele dinheirinho ali separado. Qual que é a ideia? Você montar a sua reserva financeira e depois você começar a fazer os seus investimentos com esse dinheiro. E a cada 3 meses, eu sempre sugiro isso, né, para as minhas alunas, a cada 3 meses você vai aumentando um pouquinho esse valor que você guarda por mês, tá? É o ideal, assim, porque aí você vai criando o quê? Hábito. Quando você criar o hábito de investir, de guardar o dinheiro para investir, já era, ninguém te segura. Só que esse hábito não é simples de você adquirir. Se você não tem isso desde que você era criança, adolescente, jovem, se você ainda não adquiriu nessas fases, na vida adulta, você vai ter que fazer um pouquinho mais de esforço. É impossível? Claro que não, é totalmente possível. Só que você vai ter que ter disciplina. Qual que é essa disciplina? Carol, não tenho disciplina. Então faz de forma automática. Deixa ali programado todos os meses para você começar a investir de forma automática. Por quê? Porque aí você não vai mexer nesse dinheiro. Quando você vê aquele dinheirinho crescendo, crescendo, crescendo e se multiplicando, você vai criando gosto, né? Então o hábito vai nascer no seu cérebro através da sua disciplina que você vai adquirir todos os dias, todos os meses. Aí, quando você, por exemplo, tiver que gastar alguma coisa, você vai pensar 2 vezes antes de gastar e vai perguntar, será que eu realmente preciso? Será que essa coisa que eu vou gastar realmente é útil para a minha vida? Será que eu não posso esperar um pouquinho mais, né? Guardar esse dinheiro primeiro, antes de fazer ali, por exemplo, um financiamento ou parcelamento a perder de vista, né? No cartão de crédito ou no boleto, enfim. A gente vai adquirindo consciência financeira. Quanto mais a gente trabalha essa questão da disciplina, do hábito de investir, mais forte fica em nós a questão da consciência financeira. Então, lidar com o dinheiro, e eu até subi uma aula essa semana, como lidar com o dinheiro. Eu falo muito que a gente traz muitas crenças da nossa infância, né? A história de dinheiro é sujo, vai lavar sua mão, né? Dinheiro não cai em árvore, não dá em árvores, dinheiro não cai do céu. Às vezes a gente escuta isso com tanta frequência lá na nossa infância, na primeira infância, por exemplo,
que quando a gente chega na fase adulta, às vezes nós não sabemos lidar com dinheiro por conta de toda essa programação mental que foi colocada na nossa vida. E a gente precisa mudar isso. A gente precisa alterar esse nosso padrão. Então, qual que é a ideia? A ideia é justamente essa. Conforme a gente vai fazendo os nossos ajustes, diminuindo os gastos, observa aí quais são suas contas fixas mensais. Vê se realmente todas elas são úteis para você. Vê se você não pode, por exemplo, combinar com um amigo e vocês dividem aí um streaming da internet ou da Netflix, do Spotify, enfim. Vamos combinando assim, sabe? Para que a gente vá organizando melhor, fazendo ajustes, principalmente nesse período de crise que nós estamos vivendo. É uma crise global, né? E todas as pessoas, obviamente, foram afetadas, tanto no seu estilo de vida, quanto na sua profissão, na sua carreira. Todo mundo teve que se reinventar. E a história do blog Mulher na Bolsa, como eu falei no início, surgiu justamente porque eu precisava que outras mulheres soubessem que dá sim pra gente trabalhar de casa. Dá sim pra gente conciliar a nossa atividade como investidora ou como trader com as nossas tarefas domésticas. E eu falo de tarefas domésticas porque eu amo fazê-las. Eu amo cozinhar, eu amo organizar minha casa. Então, antes eu não tinha esse privilégio, porque eu trabalhava os 3 turnos, né? Em 2 empregos, um público, um privado, e era uma correria, e eu não tinha tempo para fazer essas coisas mais básicas, assim, que eu gosto, né? Eu gosto. Então eu sei que a gente não pode projetar no outro, mas eu queria que mais mulheres conhecessem esse mundo também. Então o motivo pelo qual o blog existe hoje, né? E a consciência financeira é o nosso motor. A gente leva cada vez mais e em mais plataformas para que mais mulheres tenham acesso a isso. Tá? Por quê? Porque muitas delas, e aqui eu tô falando, gente, porque não é alguém me contou ou eu tô inventando na minha cabeça, não. Muitas amigas minhas, amigas mesmo, sentaram comigo e falaram: Carol, me ajuda? Eu não sei como gerir, eu não sei como sair dessa situação de dívidas, e muitas delas ganham um excelente salário, porém elas não tinham essa consciência financeira. Elas não sabiam planilhar os seus gastos, elas não sabiam equilibrar ali as finanças, fazer os potinhos de dinheiro, mandar um pouquinho para a reserva financeira, mandar um pouquinho para os investimentos, né? Cartão de crédito, por exemplo, é algo que, se você não tiver essa consciência financeira, você se endivida através dele. E a dívida, ela só vem de um crédito inicial que você teve, obviamente, mas você não soube usar. Então a gente precisa conseguir, né, mudando esses nossos hábitos e mudando as nossas perspectivas para que a nossa vida fique um pouco mais equilibrada, e principalmente com relação às finanças, né? Quando a nossa vida financeira, ela tá equilibrada, as coisas fluem. Ah, Carol, o dinheiro é tudo? Não, mas ele é o quê? O combustível. Ele é o meio pelo qual nós conseguimos realizar sonhos. O dinheiro é o meio pelo qual nós conseguimos alcançar alguns objetivos que sem ele fica difícil conquistar. Então, o dinheiro é o quê? É um meio. É uma ferramenta útil e necessária no mundo que nós vivemos. Então, por isso que é importante nós nos conscientizarmos dessa ferramenta e começar a trabalhar esses aspectos. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui, me contem, pessoal, quem está no chat aqui, quem de vocês aí é pai ou mãe, ou tio e tia, e tem crianças em casa, né? E tem crianças por perto. Quem de vocês aqui? Me contem no chat. E por que eu estou perguntando isso? Porque a gente tem que começar também com as crianças. E eu vou contar a história de como eu comecei, como foi meu primeiro relacionamento com dinheiro. Foi justamente a minha mãe, né, colocando um quadrinho atrás da porta, colocando todas as atividades domésticas que eu podia fazer. E eu ganhava estrelinhas a cada vez que eu completasse, né, essas atividades domésticas. E às vezes era o quê? Às vezes era só guardar os meus brinquedos, arrumar a minha cama. Eu sei que ao final do mês ela estipulava ali uma quantidade
ideal de estrelinhas, e se eu tivesse atingido, eu ganharia a minha mesada. Assim começou meu relacionamento com o dinheiro. Então eu sou muito grata aos meus pais que fizeram isso por mim, porque eu soube desde cedo ali mexer com dinheiro e saber exatamente o valor que ele tem, saber exatamente que existe um trabalho primeiro para depois você ter uma recompensa, né? Então a gente vai criando esses hábitos. Ó, o Levi explicou ali que ele é tio. Então, Levi, pode começar a conversar aí com seus sobrinhos e sobrinhas sobre isso, né? E quanto mais a gente espalhar essa mensagem, as futuras gerações, elas estarão muito mais preparadas do que nós fomos preparados, né? A gente peca muito, a questão da escola, por exemplo, na nossa época, que eu tô falando de mim, né? Então, não tinha essa questão de trabalhar finanças, dinheiro. Hoje a gente já vê isso. Então, as coisas vão mudando e nós vamos evoluindo. E a evolução sempre tem que vir para que a gente possa colher os frutos mais na frente, né? Pessoal, é isso aí, Max. O Max falou ali, meritocracia. Pessoal, eu quero deixar aqui um grande beijo para vocês. Dizer que foi um prazer enorme estar aqui. Ó, bora abrir conta da criançada e mudar a vida deles para sempre. Exatamente. Se você quiser dar um presente aí, o Dia das Crianças está chegando, né? Dia 12. Então, dê ações de presente, por que não? Por que não abrir uma carteirinha aí para os seus filhos, para os seus sobrinhos? Olha, o Vitor já falou, tenho o hábito de falar sobre dinheiro com os meus filhos. Que massa, Vitor. Muito bacana isso. Isso significa que vocês têm já aí a consciência financeira. Isso é muito legal. Ó, o Levi coloca ela na frente do PC para fechar as operações e dá uma quantia para ficar olhando. Boa, essa é a recompensa que eu tô falando pra vocês, gente. Às vezes o menor incentivo que vocês dão assim para uma criança pode para ela significar muito no futuro, né? Então, eu acredito que seja muito bacana isso aqui que a gente tá fazendo hoje, durante toda essa semana do dia 5, né, que começou até o dia 11 de outubro. Podem acompanhar que vai ter muito conteúdo bacana para vocês, tanto aqui no canal da CM, quanto no canal Mulher na Bolsa. Acompanhem, mandem suas dúvidas, mandem suas perguntas, suas sugestões, para que a gente possa trocar ideia, né? E melhorar isso aí, tá? Eu desejo que vocês tenham uma excelente noite. Muito obrigada pela participação de vocês, tá? E fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo!